Fala pessoal, tudo bem? A gente aqui em mais um episódio. Dessa vez eu estou novamente aqui em Praia Grande. Que dia é hoje, Sá? Dia 12? Dia 12 de abril. Estamos aqui no nosso salão de Praia Grande e hoje nós estamos fazendo uma aula aqui com a Ana Paula, lá de São Paulo. O que acontece? Olha que curioso. A Ana Paula, ela já competiu ano passado na Bélgica, no Grumania. Grumania é uma das competições mais importantes da Europa e do mundo. E esse ano é mais importante do que nunca porque é o ano do Mundial, né? É esse ano que acontece o Mundial por equipes. Então a seleção brasileira vai estar presente lá competindo também. Então, além da seleção brasileira, o Mundial por equipes, ainda existe a competição gourmet, que é a parte disso. Então o Mundial ele se define em um dia, onde você tem 4 categorias, aí, as equipes que foram selecionadas por meio do ranking e tudo mais. Assim como eu já fui membro, nós vamos falar em outro episódio aqui isso aí para vocês. Bem, ela vai descer, Ana Paula, ela vai competir na categoria Asian Style, tá? É interessante porque lá na Europa eles já começaram esse processo de divisão muito antes, separar o Asian Style do Asian Fusion, tá? E curiosamente na Bélgica é uma questão de lei não poder pintar os cães. Então, no próprio regulamento aqui, ele já especifica que tem que tomar cuidado com relação à pintura, porque é uma questão de lei na Bélgica não poder pintar, colorir e pintar cachorros, tá certo? Bem, e o que vai ser julgado, né? Então aqui está especificando aqui o que vai ser julgado. A estética do estilo asiático, a expressão criativa, a técnica de execução, isso vai desde tesouras, do balanço, a finalização do cachorro. Muita gente confunde o que significa balanço e simetria, tá? Simetria é a igualdade entre o lado esquerdo e o lado direito do cão. E o balanço é o equilíbrio entre a parte da frente e a parte de trás. E também o equilíbrio pode ser visto como a parte superior e da parte inferior também. Muita gente acaba falando balanço e simetria e não entende o que significa isso. Enfim, e aí nós temos aqui também algumas coisas interessantes, né? Então, por exemplo, eles têm algumas definições de expressões, tá? Isso é muito regional. A gente tem aqui umas definições e lá na Europa eles têm outras definições. Isso muda de país para país. Inclusive, alguns amigos meus asiáticos, eles falaram nomes de expressões totalmente diferentes. Isso é muito curioso, né? Porque é realmente nomes locais. Então você tem aqui, por exemplo, o Princess Head, que é a cabecinha de princesa. Você tem a cabeça em 8, tá? Que é quando você tem aquelas duas bolas, né, na cabeça, formando 8. Você tem o candy, que é o algodãozinho, né, o algodão doce, como forma uma balinha também, vamos assim dizer, né, os doces. Você tem a totalmente redonda, que é a full round teddy, que é quando você faz aquela carinha de ursinho, mas totalmente arredondada. Ou quando você tem a intentional asymmetry, que é quando você faz aquela simetria intencional, que é quando você faz uma franja caindo para o lado, ou uma orelha mais alta e a outra lisa. É quando você faz de maneira intencional aquela assimetria, que é muito legal também. Tá? Bem, é permitido fazer modelagem, ou seja, ela pode fazer um desenho, escultura com pelo, desde que não fuja da proposta do estilo asiático, tá? Não é permitido a coloração, glitter é permitido, tá? Mas ele não pode mudar e se sobressair em cima do trabalho ou atrapalhar a visibilidade do trabalho, tá? E nós temos duas categorias, a iniciante e Open, tá? A princípio, a Ana Paula vai para Open e é isso. Então, bem, hoje a gente vai fazer aqui uma cachorrinha, que é a cachorra da Ana Paula. Olha que curioso, a Ana Paula vai levar a cachorra dela para a Bélgica. Então, nada melhor do que fazer a cachorra dela mesmo, né? E é isso. Então, agora a gente vai tentar fazer especialmente... a gente tem que dividir os treinamentos que ela vai ter, os treinos que ela vai fazer em duas partes. Primeiro, a parte técnica de forma, que é o que ela precisa desenvolver agora. Então a gente vai focar em fazer ela fazer uma carinha bem bonitinha.
E aí depois vai entrar uma parte que é muito pessoal dela, que é a parte estratégica do que ela vai fazer de criativo lá. Eu posso ajudar na parte estratégica, como fazer isso acontecer, mas ela precisa definir a parte de criatividade que ela vai usar lá. Porque quando você lida no alto nível, a TOSA por si, ela não é, muitas vezes, não é definido só pela TOSA. O resultado é definido por um conjunto de coisas, inclui a criatividade, né, o que ela pensou em apresentar. Porque TOSAs lá, provavelmente a gente vai ter diversas TOSAs bonitas. E é importante ressaltar também que essa cultura de fazer shih tzu é uma coisa tipicamente brasileira. Então você não vai encontrar muitos shih tzus, cães de pelagem liso, sendo feito lá no Gourmania. Então, é um cão diferente, que pode chamar atenção dentre os outros. Eles têm uma tendência a gostar mais de fazer fluff, porque é mais fácil de modelar e te permite uma finalização melhor. Então, por esse ponto, foi o que eu expliquei para ela. Se acerta a modelagem e acerta a finalização, tem uma boa chance de chamar atenção e ir subindo aí em algumas posições no pódio. Tem que se preocupar com duas coisas. A camada superior, essa camada de fora, ela tem que vir e formar aquele abajur, assim, né? Só que a base do abajur, ela tem que ter uma base que ela não é reta, ela fecha e se encaixa na pata, tá? Então, quando você olha assim, você vê aquele acampanado, assim, você vê aquele abajur. Só que embaixo, aí ele faz assim, ó. Por quê? Pro pelo não tocar no chão. Então, pra gente fazer isso, o que a gente tem que pensar? Se eu vir aqui agora, ó, e vir com a tesoura aqui, olha do lado de cá pra você ver, ó. Se eu vir com a tesoura aqui, ó, o que eu vou fazer? Eu vou acabar subindo demais aqui para alcançar a base da almofada lá embaixo, tá? Então, eu preciso proteger, porque essa parte de fora é a parte visual, é a parte que mais vai chamar atenção de lado, tá? Outro ponto importante para você entender é o seguinte, quando a gente apresentou as asiáticas para o mundo, nós não tínhamos imagem da parte de trás dos cães. Todos os cães eram de frente. Então, criou-se muitas tentativas de fazer uma parte de trás que fosse compatível com a parte da frente. E quando você tem cães, por exemplo, como o Shih Tzu, que ele tem uma tendência a ficar muitas vezes selado ou carpeado, esse tipo de defeito que o Shih Tzu apresenta com o tempo faz com que a gente precise mudar, alterar a maneira de se fazer a perna da frente com a perna de trás. E o Shih Tzu vai ganhando forma, ele vai colocando o cotovelo para fora também. Então ele vai descendo mais ainda. Então se você olhar de lado, quando você apresenta o cachorro, né, sempre você vai ter a traseira, a garupa mais alta. E a gente pode melhorar isso na hora da tosa. Então uma das maneiras que eu comecei a fazer, sei lá, 15, 16 anos atrás, foi trazer a marcação da diagonal. Então a gente vai fazer, a parte de trás, ela não fica reta assim, ó. Ela fica na diagonal, assim. Então isso faz com que o cachorro ganhe calcanhar, tá? E fique aquele abajurzinho levemente posicionado para trás. Assim como a gente faz nos poodles, nos bichons. Só que isso a gente faz a marcação daqui. A gente ganha com duas coisas. Deixa o bumbum mais limpo, fica muito mais limpinho, né? E o cachorro fica com aquele aspecto de que está sempre com uma perna bem angulada, que é o que a gente quer. E a gente corrige também essa diferença de altura daqui para cá. Porque como a gente vai, ao invés de a gente deixar assim, a gente vai deixar assim, ó. Isso vai fazer com que o ápice aqui fique nivelado com esse ápice aqui.
uma dica interessante para vocês é o seguinte, todas as vezes que vocês vão fazer cortes em cães de pelagem muito longa, tem que ter separação do pelo, porque pode ser que aconteça um acidente, você pode cortar um pelo, e lembre-se que a gente está falando aqui de um pelo extremamente longo, né? Que aqui a gente tem, talvez, não sei, 3 anos de crescimento aqui, tem esse topete? Então, é bastante tempo de crescimento. Aí você, sem querer, faz um corte, você demora aí mais de 1 ano para você recuperar. Então, toda vez que você for mexer com regiões que tem pelo longo, é importante você já fazer essas separações, as divisões de segurança mesmo. Isso inclui orelha, cauda. Então, às vezes, quando vocês veem gente com V-trap, né, amarrado, aquela bandagem, amarrado na cauda, amarrado na orelha, é porque a gente está protegendo, tanto dos produtos que a gente utiliza, que às vezes são produtos que têm finalidades diferentes, quanto de corte mesmo. Então agora, por exemplo, a gente vai começar a preparar a ir para a carinha dela. Só que para isso, o tamanho do topete que ela tem um topete muito grande. Então a gente precisa fazer uma separação bem certinha do que pertence à cabeça, do que pertence à lateral aqui das orelhas que nós vamos prender, tanto a parte de cima quanto a parte interna, né? E assim a parte de baixo. E aí está pronto para a gente começar o corte. Pessoal, uma dica importante para vocês é o seguinte, a gente tem um time, como se fosse uma elaboração de um plano de execução que você tem no cão, certo? Especialmente não só para quem vai competir, mas também no dia a dia, porque você também no dia a dia você tem um tempo, e às vezes é muito mais apertado do que o tempo de uma competição. Né? Hoje quem tem um banho tosa lotado dificilmente vai ficar 2 horas num cão fazendo uma tosa bebê. Normalmente esse tempo reduz para 1 hora, né? Pensa comigo, né? A primeira etapa é a etapa da forma. Então você está focando na forma do cão. Então vai fazer rostinho, independente se você vai fazer asiático ou comercial comum. Se você perder tempo tentando finalizar uma parte que você só fez metade, pode ser que você tenha que voltar e finalizar de novo o outro lado. Porque sempre há pequenas diferenças entre o lado esquerdo e direito que você tem que reajustar. E existe também a possibilidade do erro, tá? Que mesmo as pessoas mais experientes podem cometer. Então, o que eu sempre ensino? Começa dando forma e depois você vem refinando essa forma. Então, primeiro você deixa o cachorro com o formato que você quer. E depois você vem fazendo o refino. Por quê? Porque o refino é unicamente posicionar o cão bem e ir tirando. Pontinho por pontinho. Aí você deixa o cão perfeito. Muitas vezes vocês veem foto que a gente posta, o cão tem forma muito bonita, mas não está bem finalizado. É porque muitas vezes o cão não permitiu essa finalização, ele permitiu a forma. A finalização requer realmente pegar o cão com bastante calma e ajustar. Então, isso faz com que você não perca tempo tendo que refazer. Já aconteceu de eu cometer um pequeno erro do lado esquerdo, eu ter que voltar e arrumar o lado direito. Só que como eu não finalizei o lado direito, eu não perdi todo o tempo de verdade. Eu só fiz um ajuste aqui e ali e deixei o cão ok de novo.